Saúde os irmãos na paz do Senhor, um bom dia em Cristo Jesus, toda a classe Abraão, o grupo Asaf, os demais irmãos que estão aí, que Deus possa abençoar a todos, dar um bom domingo a todos, e uma semana que nós estamos iniciando, maravilhosa na presença de Deus. Estamos aqui para aprender a palavra do Senhor, junto com os irmãos, a lição de número 3, que traz o título Eleição e Predestinação. O texto áureo nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e o verso 5. A verdade prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. É uma lição muito rica, né? Estive analisando ela, estudando e aprendendo muito. A palavra eleição, eleger ou eleição, deve ser interpretada na concepção de chamar, vocacionar, incumbir, responsabilizar diante de um fato ou tarefa. Então Deus nos elegeu, né, para ser seus servos, para morar no céu, para viver uma vida de santidade diante dele. E nessa palavra eleger ou eleição traz essas responsabilidades, né? Que é um chamado de Deus, é um vocacionado. Ele nos incumbiu de levar o seu evangelho como eleitos, né? E responsabilizar, com responsabilidade somos responsáveis, né? Diante daquilo que nós somos escolhidos, né? Porque nós somos escolhidos como filhos de Deus, e para representar, né? A Bíblia nos diz que nós somos embaixadores de Cristo, somos representantes de Cristo, somos eleitos para fazer a obra de Cristo, para morar no céu. Então ele nos vocacionou para isso, né? Ele fez um chamado, uma eleição. Você é um escolhido de Deus, nós somos o escolhido de Deus. Aí em Jeremias 1, 4 ao 10 diz que desde o ventre da nossa mãe ele já nos escolheu, né? A palavra do Senhor nos diz, né? Ela, antes que antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Não? Então é uma responsabilidade muito grande, né? Nós somos eleitos em Cristo. Nós somos chamados por Cristo. É Ele quem nos escolhe. Nós não escolhemos Cristo para ser o nosso Salvador. Ele escolheu ser o nosso Salvador. Né? Que a palavra de Deus nos diz, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o propósito de Deus, nós vamos ver ao decorrer dessa lição, é de nos trazer a salvação para nós, né? Como eleitos, né? Javé elege e incumbe como forma de manifestação a sua graça com um povo, no caso Israel, né? Então ele chamou, ele elegeu. Êxodo 20, o verso 2 diz: e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses, né? Aí é o que é Moisés, né? Então Deus escolheu Moisés para poder separar um povo. Deuteronômio capítulo 4, verso 2: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminueis dela, para que guardais os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Então o Senhor nos chamou para guardar os seus mandamentos, nos elegeu,
No Novo Testamento não é diferente, né? Ó, no Novo Testamento, para o Israel espiritual, isto é, para a igreja cristã, na igreja, os crentes, isso se vê claramente, né? 1 Pedro 1 e 2, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, e santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Então, eleitos segundo, né, a presciência, né, segundo a autoridade de Jesus Cristo, nós somos eleitos. Segundo Ele nos elegeu, Ele nos santificou, Ele nos escolheu. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus nos elegeu, Deus nos escolheu, Deus nos separou, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. A eleição divina. Primeiro ponto aqui do primeiro tópico, né? A eleição divina. Então nós somos eleitos. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Então Ele nos capacita. 1 Pedro 2, do verso 9 ao 10. Vós que em outro tempo não erreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Oh, glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso, né? Esse Deus é incomparável, né? Porque Ele nos elegeu, Ele nos chamou. E nos termos escolhido ou eleitos, que então pregados a respeito dos crentes, né? Mateus 24, né? E 22, e se aquele dias não fosse abreviado, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, Deus fosse trazer já a justiça sobre a terra, né? Como nós estamos vendo agora aí, essa grande pandemia que nós estamos vivendo aí, né? Que já, creio eu, já seja um sinal, um despertar de Deus para nossas vidas, né? Para que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Deus. E se Ele não abreviasse esse dia, Ele diz que abreviou esses dias por causa de quem? Dos eleitos, dos escolhidos. Aí Ele abrevia então esses dias para que possamos ter mais crédito, as pessoas possam ter mais crédito, possam aceitar a Jesus como Salvador, possa ser um eleito para ir morar no céu. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, está ali ou está acolá, nós não podemos acreditar, né? Porque a palavra do Senhor já nos alerta sobre isso. Como eleitos, nós temos essa sabedoria, que Jesus Cristo vai vir buscar o seu povo, né? E não vai ser de uma forma assim, Ele está trabalhando, Ele não vai ficar sobre a face dessa terra, Ele já vem e nos arrebata e nos leva com Ele. Então nós, como eleitos de Cristo, nós precisamos estar alerta, né, a tudo isso, né? 1 Tessalonicenses 1,4 diz, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Certo? Então nós estamos aqui, ó, as condições da eleição, nós temos que saber que a nossa eleição, ela é de Deus. Ela é de Deus, né? Agora a predestinação, né? Nós estamos falando aqui do título aqui, né? Falamos agora da eleição e agora vamos falar da predestinação. A predestinação na grandiosa passagem de Efésios 1, 7 a 12, a qual nós está aqui na nossa lição, né? A eleição bíblica em classe. As bênçãos do Evangelho.
acham-se relacionadas. Primeiro ponto, com eterno propósito do Pai, na predestinação. As bênçãos do Evangelho, ela vem primeiro ponto, com eterno propósito do Pai, verso 4 ao 6. Segundo ponto, com relação histórica do Filho, né? Verso 7 ao 12. Terceiro ponto, com o dom pessoal do Espírito Santo, versos 13 e 14. Né? Aqui nós estamos falando, né, do texto áureo, né? A predestinação se sempre relacionada, né? Primeiro ponto, com união com Cristo, Efésios 1:4. Segundo ponto, com a previdência de Deus, 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e separação do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então nós somos com a previdência de Deus, né? Nós somos salvos, né? Terceiro ponto, com o plano divino de vivermos servindo a Deus, né? Efésios 2:10. Quarto, com a vontade divina que sejamos santos diante de Deus, né? Que é Romanos capítulo 8, verso 28, e sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, e estes também chamou, e os que chamou, estes também justificou, e os que justificou, estes também glorificou. Né? Aí Tessalonicenses 2:13, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vós ter elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, nós somos eleitos, né, e somos predestinados a essa eleição, né? A eleição divina, né, que é aqui do tópico 1, né, o primeiro ponto, né? Primeiramente, a eleição é um ato soberano de Deus em graça. Deus não tem a obrigação de escolher ninguém, visto que todos são iguais pecadores, merecendo assim a condenação. Em segundo lugar, a eleição é cristocêntrica, pelo que escolheu Jesus Cristo. A eleição do indivíduo ocorre-semente em união com Jesus Cristo pela fé. Então nós não estamos predestinados, vamos dizer, eu já fui eleito, eu já estou eleito, eu sou já um predestinado à salvação. Não, não é assim. A eleição ocorre do indivíduo, né, entre a união dele de Jesus Cristo e a fé. Se ele não tem essa união com Cristo, ele não tem salvação. Certo? Não existe eleição fora de Cristo. A eleição contempla aqueles que de antemão sabia que o aceitariam. E a compreensão da relação entre a eleição e a presciência de Deus é sumamente importante para entendimento adequado da doutrina. Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Né? Nós lemos aqui, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus já elegeu a igreja antes da fundação do mundo. Mas aquele que o aceitar, segundo a sua presciência. Se nós não aceitar Jesus, nós temos que ter uma união com Cristo.
para nós alcançarmos a salvação. Né? 1 Pedro 1 e 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Tessalonicenses 2 e 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e a santificação do Espírito e fé da verdade. Então só em Deus. Deus não elegeu uma nação já existente, mas ele preferiu criar uma nova a partir do patriarca Abraão, que foi, né, Israel. Lá Gênesis 12 e 2 nós vemos que ele vai lá e chama Abraão e fala: de ti construirei uma grande nação. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo, da mesma forma, criou um povo formado por judeus e gentios. Né? Efésios 2 e 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que está no meio. 1 Coríntios 12, 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livres, e todos temos bebido do Espírito, de um Espírito, melhor dizendo, de um Espírito. Né? A condição, né? A nossa condição da eleição, a Bíblia de estudo, né? Eu estava analisando aqui, é muito amplo esse estudo, muito bonito, não dá para destacar ele inteiro, mas quem tiver a Bíblia de estudo, procura lá na página 1808, que você vai ver que estudo maravilhoso a respeito da eleição, né? É uma coisa fantástica. Olha lá, o João 3,16, né? Deus amou o mundo e ele enviou o seu Filho, né, para salvar o mundo. Então quer dizer que não tem aquele predestinado, é o que aceita Jesus Cristo que é salvo e que permanece na sua presença, esse sim é salvo. Né? Então a predestinação é para esses salvos, né? A vida futura já está predestinada a ele, como diz lá em João 14, né? Que Deus preparou um lar para nós. Né? Não é porque eu aceitei a Jesus, que eu fui batizado, se eu sair da presença de Deus eu vou morar no céu, não. Se eu não estiver ligado com Cristo, essa predestinação não tem valor. Né? Essa predestinação só tem valor se eu estiver ligado com Cristo, pela fé em Cristo, firme nele. 1 Timóteo 2, 4, 6 diz que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Paulo está dizendo: eu quero que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Não estão entendendo? Se nós não permanecermos, né, a vida santa e irrepreensível, né? Uma vida santa e repreensível, que é o ponto 3 do primeiro tópico. Não dá para abranger todos, irmão. Não fica muito grande o vídeo, né? Mas nós vemos aqui, ó, 1 João 3, 6. Portanto, não se pode conceber os salvos ainda possam viver na prática do pecado. Entendeu? Não se pode. Se os salvos, esse que se diz salvo, ficar nessa prática, não vai alcançar a salvação. Ele já perdeu a sua eleição, a sua predestinação. Olha lá o verso: qualquer que permanecer nele não peca, qualquer que pecar não viu e nem o conheceu. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então vamos permanecer na presença de Deus. Vamos para frente, porque não dá, né? A nova vida. Essa orientação aponta a necessidade de uma radical transformação, despir-se do velho homem
exige abandonar a velha natureza com as suas paixões, adotar uma nova perspectiva mental, uma nova forma de vida. Romanos 6:6, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais o pecado. Romanos 6, versículo 6 ao 9, não dá para ler tudo, acompanhe aí na sua casa, pegue a sua Bíblia. O tema apresenta com exortação contra a velha conduta, tais como a mentira, o furto, as palavras torpes, a amargura, a ira, a cólera, né? Efésios 4, 25, verso 28, verso 29, verso 31, está falando sobre esse assunto, né? Nós devemos abandonar, largar isso, e ser uma nova criatura, sermos eleitos em Cristo, não dá para abranger tudo. Predestinado para o filho de adoção, a predestinação. Esse conceito ratifica que a predestinação não se refere à escolha de algum para a salvação e outros para a perdição. Não, significa que Deus predestinou algum para amá-los e outros para desprezá-los. Não. Ou, na melhor hipótese, a ser indiferente a Ele. Também não. O ensino onde Deus aleatoriamente uns e condena os demais não também é corrente com o testemunho bíblico. Não, isso não é corrente. Nas Escrituras, a salvação, como já enfatizamos, é um chamado universal a toda a humanidade. Não é porque eu vou ser salvo, o meu vizinho vai ser condenado. Não, não existe isso. Eu posso estar aqui pregando hoje para os irmãos. Se amanhã eu sair da presença de Deus e meu vizinho aceitar Jesus, ele vai para o céu. Se Jesus voltar, eu vou ficar se eu não reconciliar com ele. Certo? Não somos já predestinados. Esse aqui vai ser salvo, aquele lá não. Não é dessa forma. Isaías 45, verso 22 diz: olhai para mim e sereis salvo, vós todos os termos da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Então olhai para mim, Temos que estar olhando para Cristo, temos que estar olhando para o Senhor, para ser salvo. Apocalipse diz do 22:17, e o Espírito e a esposa diz, vem, e quem ouve, diga vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome da graça e da água da vida, e venha. Certo? No plano divino, a predestinação dos escolhidos, dentre outros, possui 3 objetivos específicos. Primeiro, serem filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus, Efésios 1:5. Serem herdeiros com Cristo, Efésios 1:11. Serem conforme a imagem de Cristo, Romanos 8:29. Não dá para ler os versículos. O ponto 3, sublimidade. Não, tópico 3. Sublimidade do propósito divino na predestinação. Por conseguinte, novamente, reafirmamos pedagogicamente que predestinação não pode ser considerada dupla. Isto não está relacionado condenação, mas diz respeito somente àqueles que são salvos, sendo condicionado à fé em Cristo Jesus, à presciência divina. Certo? Não vamos duplicar isso aí, mas vamos ler a Bíblia, irmãos. Leia essa lição, pesquise, que você vai ver que não você não está predestinado já assim, não, Deus separou um para salvação e outro para condenação. Isso não existe. Nós só vamos ser salvos se nós aceitarmos a Jesus como nosso Salvador. 1 Pedro 2:1 diz, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Certo, meus irmãos?
eu gostaria de abranger todos os tópicos e pontos com a igreja, né? Com uma lição muito boa. Eu peço que você leia na sua casa, né? Medite nela, né? Com carinho, que você vai ver que você é um eleito, é um escolhido de Deus. Fique firme na presença do Senhor, confia nele, que ele tudo fará. Tá? Não vou prolongar, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Mas aí está, nós possamos ficar firme na presença do Senhor. Conclusão: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, e viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas, né? Quero deixar só um texto bem rapidinho aqui, ó. Ó, a Bíblia dele aqui no rodapé aqui do estudo dela aqui diz assim, ó: isto é o que Deus escolheu antes da queda do mundo de Lúcifer, que todos da nova raça de Adão que aceitassem a Jesus Cristo seriam santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Este plano é escolhido para todos os cristãos e não a conformação individual de cada pessoa a ele. A escolha final deixada ao indivíduo e não a Deus. Todos são chamados e escolhidos para se tornarem santos diante de Deus, em amor. Se quiserem aceitar este plano, escolha de Deus, contudo, somente aquele que preencher as condições serão abençoados, né? João 3, 16 e 20, Marcos 16 e 15 e 16, 1 Timóteo 2, 4, 2 Pedro 3 e 9, Apocalipse 22 e 17. Esse é o verdadeiro significado da eleição e predestinação, aonde quer que seja encontrada nas Escrituras. Verso 5, Romanos 8, 29. O plano é predestinação e é conhecido de antemão, não conformidade do indivíduo ao plano. Você entendeu? Então Deus, desde Adão, Deus já predestinou, né, aqueles que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador para a salvação. Esse é eleito. Você aceitou Jesus como Salvador, você é eleito. Você permaneceu firme na presença do Senhor Jesus, você é predestinado para a vida eterna. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.